Boa noite. Irmãos, como nós prometemos, esse dia de sábado, trazer uma pessoa para falar. Nós estamos alegres, né? Porque nós estamos com a irmã Naline, que ela vai hoje falar sobre dons espirituais, a qual nós sabemos que nos dias atuais é uma ferramenta que tem pouco se usado. E nós vamos aí conversar com a irmã Nanine. E Deus vem abençoar cada dia, vou orar, começar na oração, e nós vamos ter aí uma conversa com ela. Amém? E vamos orar em nome de Jesus. Pai, que neste momento, Senhor, possamos estar, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo. Senhor, venha administrar a Tua palavra acerca, Senhor, daquilo que Tu tens preparado para nós. Senhor, agora seja comigo, seja com a Tua serva, e neste momento toma a direção, ó Pai, neste trabalho, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos estar aí, já com a nossa irmã. Amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor, minha amada. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Simar, desse ministério, né, maravilhoso aí, direto de São Gonçalo, do Rio. Meu nome é Nanine Passos, sou aqui de Vitória, me reúno com os irmãos da Igreja de Vitória, e estou aí na caminhada do Evangelho há algum tempo já, né, caminhando com o Senhor, e estou muito feliz de estar aqui essa noite, né, de ser convidada para esse momento tão especial, para falar de um tema que, como o pastor disse agora há pouco, né, um tema tão importante que são os dons espirituais. É um tema que realmente nos inquieta, que nos deixa atentos, né, para o que a gente precisa hoje para a igreja, né? Os dons são sempre uma ferramenta, como o João disse, muito necessária para a igreja do Senhor, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui essa noite colaborando, ajudando na obra de Deus e batendo um papo também, né, com o pastor Simar, que Deus possa nos abençoar, né, nesse momento, Deus possa, enfim, né, falar aos corações e nos trazer realmente, né, uma palavra e reflexões da parte dele, né. Queria louvar o Senhor com cântico, amém, pastor? Amém, fica à vontade. Amém. Tocar um bocadinho, né, antes da gente começar. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti, faz de mim um vaso novo, um coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és Filho de Deus, tu és Cordeiro Santo.
venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Pai. Amém. 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 O louvor lindo, né? Lindo, né? Lindo, é. É um louvor, né, de rendição a Deus, né? Um louvor que realmente nos coloca, né, em contato com o Pai nesse momento que é tão maravilhoso, né? Que é tão precioso, né? Momento de entrega ao Senhor, né? É verdade. Amém. Amém. Pois é, pastor, a gente vai falar, né, sobre os dons espirituais e eu creio que não há um texto mais apropriado para o tema do que o texto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né? É verdade. Em que Paulo, o apóstolo, ele conversa, né, através dessa carta com a igreja sobre o que são os dons, a importância dos dons, e ele fala de dons, né, nesse capítulo, ele fala de ministérios e de operações, né? Ele fala verdade. desses elementos para a vida da igreja, né? Ele traz aqui para nós, enfim, né, algumas verdades. Queria que as pessoas que estão nos acompanhando, se estiverem com as suas Bíblias, que possam abrir nesse texto também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, onde tem aí acerca dos dons espirituais, né? Esse capítulo, que é formado aí por 31 versículos, né? Em que Paulo nos traz, então, uma palavra, né? Sobre os dons, né? E que é muito importante para as nossas vidas também, né? Nós temos aí, então, eu coloquei aí, né, como destaque, irmãos, alguns versículos específicos desse capítulo, e são os versículos que estão aí aparecendo na tela, né, 1, 4, 11, 18 e 31. Né, são esses versículos que eu coloquei aí. Vou começar pelo primeiro, né? Aí, pastor, vamos fazendo assim, né? A gente vai lendo esses versículos e depois a gente vai conversando sobre eles, né? Nós temos aí um tempinho para bater um papo, né? É verdade. Né? A gente vai falar, porque hoje em dia nós vemos que a igreja ela não se preocupa mais com dons espirituais. Verdade. Que, primeiramente, a palavra de Deus diz que a profecia na igreja ela não pode faltar, que ela edifica, exorta e consola, né? Então, é um texto, nós falando sobre dons, lembrar o povo de Deus que quando desceu Pentecoste, né, acerca dos dons, a manifestação, isso é muito bonito dentro da igreja, quando a igreja cultiva, como se diz, deixa utilizar, né? Porque nos dias atuais nós estamos vendo pouco as manifestações dos dons. Hoje nós não vemos muito, nós vemos mais pessoas falar em dons, mas de outra forma. Então, hoje nós estamos falando sobre isso. Então, a irmã vai, né? Eu vou aprender com a irmã aqui também, porque a gente aprende de acordo com a palavra de Deus, porque, na realidade, a gente sente essa necessidade para que o povo venha entender que isso não foi para os tempos antigos, não foi para aquela igreja. Não, a igreja está se renovando, ela está num período hoje que vemos que a igreja não pode ficar sem um dons, porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, amor de muitos se esfriaria. Então, o dom, ele reaviva a igreja e leva os irmãos a buscar também, mostrando que eles têm que buscar, incentivando a ele a esse sentido. Amém? Amém.
Amém. É verdade, irmão. E a gente precisa realmente buscar os dons, né, com zelo, como diz a palavra, né? Buscar os dons com zelo, o aperfeiçoamento, né, dos santos, na comunhão da igreja. E os dons e ministérios que o Senhor nos dá não são só para a gente guardar dentro ali, né, do arraial, né? Mas são também para nós manifestarmos isso ao mundo, né? As pessoas que precisam conhecer o Senhor e que precisam ver isso na igreja, né? Então a gente vai começar aqui com o primeiro versículo desse que eu vou também acompanhar aqui, que eu faço duas leituras, né? Que aparece no meu texto aqui da Bíblia, também eu gosto de acompanhar aqui pelo meu celular, porque a gente está fazendo, né, esse acompanhamento, né, ligando as duas versões, né? Que é muito interessante a gente ter essas duas versões e, enfim. Então, eu vou abrindo aqui também, para que a gente possa compartilhar aí nesse momento. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo começa, então, dizendo, né, que não é bom que nós sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. Quando ele escreve aqui aos Coríntios, né, na verdade, ele vai advertir essa igreja sobre o uso dos dons, né, a forma como eles têm usado os dons, a forma como eles têm lidado com isso ali dentro da igreja, naquele momento, né, que é uma palavra também que serve para nós hoje, né, pastor? É verdade. O que está na Bíblia serve para a gente até hoje, né, como uma orientação, como uma palavra, né, do apóstolo a nós, né? Então, é preciso que nós estejamos cientes do que são os dons e qual a finalidade deles. É por isso que Paulo fala, não quero que sejais ignorantes, né, a respeito disso. Ou seja, não quero que vocês ignorem isso. Vocês precisam conhecer, né, qual é a efetividade mesmo para os dons. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Que é o versículo 4 também, que eu queria que os irmãos, né, as pessoas que estão nos ouvindo, irmãos e amigos que estão nos escutando nessa hora, também prestassem atenção no versículo 4, que diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o Espírito de Deus é único, né? E é Ele quem reparte esses dons, né, pastor? É Ele que dá, né? É Ele que concede esse dom. E como o pastor disse aí, né, o Espírito foi nos dado aonde? Lá em Pentecoste, né? Lá em Pentecoste, o Espírito veio sobre a igreja que estava reunida lá em Jerusalém, e a evidência da manifestação do Espírito Santo sobre aquelas vidas era que cada um falava na sua língua, né? Falava em várias línguas ali, cada um, né, de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus estava dando, né, manifestando, então, um momento sobrenatural de manifestação, né, de Deus. E naquele momento ali, depois da descida do Espírito Santo, porque Jesus pediu que eles ficassem em Jerusalém, né? Que os discípulos ficassem ali até que sobre eles viesse o Espírito Santo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre eles, né? O Espírito Santo, então, vem, e a partir desse momento começa a obra apostólica, a obra da igreja, que vai se estender, né, em toda aquela região ali de Jerusalém, depois ganhando os confins da terra, né? Ganhando a Ásia, ganhando a Europa daquela época, ganhando, né, a África daquela época, se estendendo ali pelo Mediterrâneo, e os irmãos foram distribuindo, né, isso, e Paulo foi plantando igrejas, né, junto com os demais apóstolos, e a obra do Senhor Jesus cresceu, né? Cresceu por quê? Porque não era uma obra feita pela mão de homens, mas é uma obra do Espírito. A obra, né, pastor, quando ela é feita pelo Espírito, ela prospera, né? É verdade. Quando é o Espírito Santo de Deus que conduz, quando é ele que está à frente, a obra prospera, né? A obra não vai ter fim. Eles foram perseguidos pelo Império Romano, muitos foram assassinados nas arenas, né? Foram devorados e foram devorados por leões, enfim. Mas a obra de Deus não deixou de ser feita. Isso é muito importante.
Paulo está dizendo o seguinte, que nessa que há de dons e ministérios e operações, o Espírito é quem dá a cada um de acordo com o que lhe apraz. Muitos pedem, e o Espírito também concede isso àqueles que pedem, porque a Bíblia nos manda buscar os melhores dons, né, para que a gente possa servir. Mas não adianta ter dom, né, pastor, para ficar nas quatro paredes, né? É verdade. Dom é para que a gente saia, né? Então, para a gente iniciar essa conversa, né, eu queria frisar, então, esses dois primeiros versículos aqui, que é o versículo que fala, primeiro, que a gente não pode ser ignorante acerca dos dons espirituais, que a gente tem que conhecer, e o segundo aqui, que é o versículo 4, que fala que a diversidade de dons, que os dons são variados, né? E Deus vai... E depois Paulo vai falando quais são esses dons, né? Ele fala da sabedoria, da fé, palavra de conhecimento, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação. Depois ele vai falando, então, quais são esses dons, né? É verdade. Irmã Nanine, eu queria fazer uma pergunta à irmã. O que a irmã vê hoje, nos dias atuais, acerca do conhecimento? A irmã acha que a igreja hoje ela está, nesse contexto primeiro, a respeito dos dons de espírito, não quero que seja ignorante, né? A irmã acha que a igreja hoje, atual, ela está ignorando os dons espirituais, pela sua visão, que a irmã hoje vê? Sim, não só ignorando, irmão, não só ignorando os dons, como a igreja não está atenta aos dons, né? Ela precisa estar atenta aos dons. A igreja hoje está correndo muito atrás de muitas coisas que não seria, né, a prioridade dela, né? Coisas que não seriam para ela estar, com as quais ela deveria estar preocupada. Uma dessas coisas, né, pastor, é o dinheiro, né? Infelizmente, o meio hoje está muito, vou colocar nesses termos mesmo, contaminado pelo desejo de ter uma prosperidade terrena. Né? E as pessoas se esquecem de que a prosperidade, de acordo com a Bíblia, é de outra ordem, né? É de uma ordem espiritual, é de uma ordem não física, né? Não é que Deus não possa prosperar a vida de alguém materialmente, ele pode fazer isso. Mas isso não significa que a igreja tem que andar e viver e gastar, fadigar-se com essas coisas. A Bíblia aqui, né? Ela manda a gente não ser ignorante. Paulo manda a gente não ser ignorante quanto aos dons. E eu digo mesmo, hoje que a gente tem visto é que tem faltado discernimento de espírito nas igrejas, tem faltado o dom da profecia, tem faltado esses dons que nos são, enfim, né, nos são apresentados pela palavra, né, de Paulo aí, a igreja de Coríntios. Então, a igreja tem ignorado, sim, tem ignorado e tem sofrido muito por causa disso. Infelizmente, né, ela tem colhido esses frutos por conta da questão desses dons, né, que não estão, que não estão sendo exercidos como deveriam ser no meio da igreja, né? Ela colhe fruto disso. E o Espírito Santo de Deus está conosco para quê? Para, basicamente, duas questões. Para frutificar em nós, para o fruto dele se manifestar em nós, né? Que é o amor, paz, humanidade, benignidade, fé, esperança, mansidão, e também para a manifestação dos dons espirituais, que são sobrenaturais, né, irmão? Que a igreja precisa ter esses dons, né? Eu concordo, sim. Eu concordo com a irmã plenamente que a igreja hoje ela está ignorando essa parte dos dons, porque hoje as visões, não vamos culpar, ou eu digo assim, que a culpa hoje não está na igreja em si, no membro, ela está simplesmente na direção daqueles que estão na obra, porque quando o pastor ele tem uma visão espiritual, ele vai passar para a igreja o conhecimento, que não podemos ignorar essa parte dos dons espirituais, porque estabelece dentro da igreja uma ordem espiritual,
porque muitas das vezes, por não haver prática dos dons dentro da igreja, o povo de Deus acaba se corrompendo, acaba se afastando da palavra de Deus. Então, quer dizer, o que a irmã colocou, eu concordo plenamente, porque o povo tem que atentar que a igreja hoje, ela vive porque muitos sofreram por esse padrão da palavra, ministério. Para essa palavra ser administrada para nós hoje, acerca dos dons, alguém pagou um preço alto na cruz do Calvário. Então, hoje a nossa conversa aqui é mostrar para o povo que tem que voltar ao primórdio da igreja, voltar lá em Atos dos Apóstolos. Hoje não está havendo, principalmente, muita salvação, hoje estão botando pessoas para fora, e tem que ter profeta na terra. Se não tiver profeta na terra, a igreja ela se corrompe. Então, esse é a necessidade da igreja não ignorar os dons, buscar os dons. Outra pergunta que eu quero fazer à irmã, né, sobre o 4, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A Paulo está nos colocando aqui que a manifestação são variadas, são dons ministrados de várias formas, mas o Espírito que concede ao homem é o mesmo Espírito. Então, como a irmã vê esse momento de diverso, está vendo isso, a diversidade dentro do crescimento nessa área também? Pois o que a gente às vezes tem visto, irmãos, irmão, né, que nesse momento que nós estamos atravessando, parece assim que as pessoas se esqueceram de que o Espírito é o mesmo. Aí que está a questão. Parece muitas vezes que as pessoas esqueceram que quem concede o dom é o Espírito Santo. E ele é um só, né? Ele não é o Espírito Santo da Igreja Batista, não é o Espírito Santo da Igreja Assembleia de Deus, o Espírito Santo da Igreja Metodista, o Espírito Santo da Assembleia. Ele é o Espírito Santo de Deus, né? E ele concede de acordo com a sua vontade, porque Deus é soberano naquilo que faz, né? E muitas vezes as pessoas se esquecem disso, porque esse texto aqui, se a gente continuar a leitura dele até o fim, a gente vai ver que há uma ênfase muito grande sobre o corpo de Cristo e sobre essa diversidade para a edificação desse corpo. Nenhuma denominação é detentora ou tem o poder sobre um dom específico. Isso não existe, né? É Deus quem dá o dom. O dom não é dos irmãos da Assembleia, os dons espirituais não são dos irmãos da Batista, os dons espirituais não são da Universal do Reino de Deus, ou então, não são. Os dons são do Espírito de Deus. É Ele quem dá esse dom, e esses dons, né? Ele quem reparte para o seu corpo. Né? Muitas vezes, o que a gente vê, né, é que, infelizmente, aí, fica havendo uma disputa, né? Uma disputa carnal em relação aos dons espirituais. Ou há aquelas denominações que excluem os dons espirituais de sua pauta, de sua agenda, como se eles não existissem, e há outras que acham que é só ali que o Espírito Santo de Deus fala. O Espírito Santo de Deus não fala mais em lugar nenhum, só fala naquele lugar ali, como se fosse uma exclusividade, né? E é um texto curioso esse texto, porque ele fala exatamente o oposto disso, né? Paulo fala depois aqui do que é o corpo e de como é a divisão das funções dos membros do corpo. Ele usa o ouvido aqui como ilustração, a orelha, o ouvido, o pé, né? E ele vai falando que cada membro precisa do outro membro, né? Então, como corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros, né? Então, essa diversidade, ela se vê onde? No meio do povo de Deus. Então, Deus não escolhe, né, o doutor apenas para falar. Deus escolhe o doutor e escolhe o homem simples, né? Deus escolhe quem ele quiser, a mulher e o homem, como é que fala, né? Não há mais essa divisão, não há mais servo, não há mais gentio, não há mais escravo, não há mais senhor, né? Deus é que reparte esse dom para a igreja, e a igreja é composta de pessoas
que são diferentes e que exercem o dom que Deus deu a cada um, né, individualmente, mas para edificação mútua, né? Não sei se eu respondi a pergunta do irmão, mas eu vejo dessa forma, né? Respondeu. Que Deus, ele faz desse jeito, né? Ele não tem acepção de pessoas, Não, ele não faz acepção de pessoas, né, pastor? eu entendi. Não, é verdade. Não, o que a gente aprendemos que lá atrás, e o que eu cultivo, os dons, porque a igreja, ela precisa, como a irmã falou, estar mais ligada em... A Bíblia, eu estava falando ontem com o pessoal sobre acerca do dinheiro. Hoje a pessoa está valorizando mais o dinheiro dentro da igreja do que simplesmente os dons, a palavra de Deus. Então, quer dizer, hoje eu vejo que as pessoas tocaram uma coisa pura, santa, uma coisa que pode levar o homem a se corromper. Agora, nós somos acerca do que nós estamos falando, dom não é salvação, não é verdade? Salvação é Jesus. Mas a igreja, ela em si, ela tem que ter os dons, principalmente porque faz parte da manifestação da palavra de Deus na nossa vida. Porque se a igreja ela não tiver pura, não tiver ataviada, ela acaba o quê? Se contaminando acerca do pecado. Então, isso é muito importante, os irmãos analisar que a igreja hoje, eu falo a igreja antiga, porque tem um hino muito cantado que é Igreja velha, você não morre. Ela não pode, ela não morre. Ela está sempre viva. Dentro do nosso coração, a chama. E essa chama, ela está direcionada acerca dos dons também espirituais. Porque hoje nós não se vemos pessoas buscar, vemos pessoas correr dentro da igreja, pedir oração. Oração é bom, mas a pessoa tem que buscar dentro da palavra o crescimento, não ser criança, como Paulo diz assim, que nós não viemos ser ignorantes acerca de buscar uma coisa e deixarmos outra para trás. Nós temos que buscar dentro dos dons aquilo que edifica a própria igreja, porque dentro, hoje que eu tenho visto, eu falo muito assim, brincando, mas é uma coisa, eu não tenho visto mais profeta falar na terra, e se há algum é muito difícil de eu ver. Antigamente, a gente via profeta sendo posto para fora, falar a verdade. Então, quer dizer, a palavra é a verdade. Nós não estamos falando de expulsão de profeta, nós estamos falando de aceitações dentro da igreja dos dons que é necessário para que a igreja não se corrompa. Então, essa é a verdade. A igreja ela tá atualizando mas ela está de uma forma. Ela tem que crescer em tudo. Ela é como diz, ligada à vara, tem que estar ligada. Se ela não estiver ligada, falta alguma coisa. Né? Vou perguntar outra coisa, irmã, que eu sempre, quando a gente está sempre sendo novo convertido, o que a irmã acha quando a gente falamos dos 9 dons? A irmã crê que há esses 9 dons? Eu creio na Bíblia integralmente, creio em toda a palavra de Deus, não creio que os dons foram para um tempo específico lá da igreja neotestamentária, eu creio que os dons, eles estão presentes e devem ser cultivados até hoje, né, no meio da igreja. Essa é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela permanece, ela não passou, né? Só para aquele tempo dos apóstolos. A palavra de Deus é para hoje, para o presente. Né? Se nós não estamos vendo a manifestação desses dons hoje, é porque algum problema está acontecendo, né, pastor? Isso não significa que esses dons não sejam para a igreja de hoje, né? Então, os dons, a repartição desses dons, né, como eu disse, Deus dá como Ele quer, quem quer, como diz aqui no versículo 11, ó, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E no versículo 18 ele fala também, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Aleluia. Então,
o corpo de Cristo é assim, né? Também é desse jeito. Então, os dons estão lá na Bíblia? Os dons são para hoje? São. Se nós não estamos vendo, né, os dons acontecendo hoje, às vezes as pessoas perguntam, mas por que a gente não vê mais aqueles milagres, né? Como tinha lá na Bíblia. Por que a gente não tem hoje discernimento de espírito como havia lá no tempo de Paulo? É porque nós não estamos buscando isso. Nós deixamos isso de lado e estamos priorizando outras coisas, né? O problema não está em Deus, o problema está em nós, né? Nós, verdade. Né, Deus é o mesmo. Né? O que ele operou lá, ele quer operar hoje. As maravilhas que ele fez lá, ele quer fazer hoje. E eu creio que ele tem feito. Né? Eu creio que ele tem feito, porque a igreja do Senhor não muda. Né? A igreja do Senhor permanece, né? Viva, né? Permanece adornada, permanece esperando, né? Como as virgens prudentes, com óleo, né? O óleo sempre ali, né? Alimentando fogo, porque o Espírito Santo de Deus é fogo, né, pastor? É fogo. Verdade. Precisa ser alimentado também nas Aleluia. nossas vidas. Tanto que a Bíblia fala assim, não extinguais espírito, né? Por quê? Porque se a gente não alimentar o Espírito Santo na nossa vida, ele pode ser extinto, no sentido de que ele fica lá. Ele está em nós, mas ele não se manifesta. Por quê? Porque a gente não deixa ele se manifestar, a gente não busca, né? A gente não zela, né? Não tem o cuidado de buscá-lo para que ele se manifeste em nós. Então, o que eu cito na igreja hoje, pastor, os 9 dons são para hoje? São. Mas se não estão visíveis, se não estão evidentes na vida da igreja, é porque a igreja não tem buscado. A igreja precisa buscar. Porque Deus não... O que Jesus fala lá, né, em Mateus? Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão vai lhe dar pedra? De jeito nenhum. Então, se a gente pedir a Deus, ele vai conceder. Eu creio nisso. É muito bom. Eu digo que os dons, hoje, eu vejo de uma maneira que a igreja ela se acomodou, e muito. Então, o nosso propósito é despertar a igreja para o que pode acontecer de uma hora para outra. Porque o dom também faz parte do arrebatamento espiritual, né? E isso faz parte que o dons, ele se manifesta quando a igreja ela tem a consciência que tem que buscar, porque não adianta a Bíblia de Jesus diz assim, se bater na porta, a porta se abre. Então, essa porta aí, Jesus está batendo na porta, está sempre batendo na porta. Nós que ignoramos e fechamos a porta para que ele não entre. Então, eu observo hoje que a igreja, ela, principalmente, eu que tenho feito muitas visitas, tenho visto a manifestação dos dons dentro dos lares, a cura, o batismo, a renovação, mas dentro do templo mesmo, que é onde o povo de Deus se reúne, não está havendo. Se há, como diz assim, nós não devemos, nesse momento que nós vivemos de aglomeração por causa do coronavírus, mas isso aí não impede a pessoa buscar o dons espiritual dentro da sua casa, aonde for, porque muitas das vezes o que eu tenho observado é que as pessoas têm um medo, está ficando um medo, está entrando na igreja, porque são coisas que tem pessoas que falam assim, dons, para que dons dentro da igreja? Tem que haver o dom. Primeiramente, cultivar a horta, para que a horta cresça. Então, eu tenho observado isso. Dentro da igreja não tem acontecido milagres. Pouco, quando se aceita uma pessoa aceita Jesus, eu não estou vendo mais transformação. Então, dons faz parte, aqui no verso 9, outro mesmo espírito da fé, outro mesmo espírito do dons da cura. É o que eu estou falando aqui. Então, quer dizer, esses dons, a fé e a cura, como eu vou orar sem fé? Sem fé, não pode haver cura. Né? Administração hoje.
da cura. O que a irmã pode nos dar uma ideia e falar sobre isso? Bom, a cura está aqui, né, no texto. Aqui fala que também Deus deu os dons, né, alguns dons de curar. E eu falo a mesma coisa que eu tenho dito, irmão, que se nós não temos visto a cura, é por quê? Porque realmente não temos buscado. Mas eu creio que existe sim, existe, e há um povo de Deus aí remanescente que tem orado e Deus tem curado, Deus tem feito coisas, né? Deus tem, os dons têm que ser usados para a finalidade de quê? De edificação, edificar vidas, edificar o corpo de Cristo, né? E a cura tem essa função. O grande problema é que as pessoas, muitas vezes, elas querem a cura, mas elas não querem o Deus que cura. Elas querem o milagre. Né? Ainda mais o brasileiro, que é muito místico, né? O brasileiro é muito supersticioso, é muito místico, né? Enfim, gosta de ir atrás. Vê o dia que tem cura ali, não, vamos lá atrás e tal. Então, né? O irmão e tal, na minha casa orar por mim para me curar. Mas quer a cura e não quer o Deus da cura. Né? Quando Jesus, naquela passagem, né? Jesus curava, Jesus passava e ia curando e realizando o seu trabalho. Ele diz que nós faríamos o que ele fez e até coisas maiores do que ele fez. Então, ele quis dizer o que com isso? Que a igreja dele também teria, né, pelo Espírito Santo, autoridade para cura. Não é verdade? Nós temos essa autoridade em nós, através do Espírito Santo de Deus. A grande questão é que daquela multidão ali, que Jesus curou, a Bíblia fala que se fosse narrado tudo que Jesus fez, não caberia, né? Que ele fez tantas coisas que o que está escrito aqui é parte daquilo que ele realizou, do ministério dele. Isso. Mas quem é que foi depois agradecer? Quem é que seguiu Jesus? Né? De todos que foram curados. Muitos o seguiram, foram os discípulos, continuaram caminhando após ele. Né? Mas muitos também não, né, pastor? Eu tenho certeza que muitos só foram procurar Jesus porque sabiam que ele fazia aqueles milagres e depois era tchau e... Enfim. Né? Então, a gente tem hoje, né, o dom da cura presente? Tem. A gente tem o dom da cura presente. A gente precisa pedir, se colocar na posição que Deus quer para que Ele nos use como instrumentos dele. Instrumentos para levar vida, para levar a palavra dele, para viver, para testemunhar uma vida de Deus para que as pessoas creiam em Jesus. Infelizmente, como a gente conversava mais cedo, né, pastor, tem acontecido muito também, muitas pessoas não são de Deus, né, dizendo que estão curando, dizendo que estão, e não estão. Né? Espírito de adivinhação em vez de espírito de profecia, curandeirismo em vez de cura, né? Engodo, engano, espírito de engano. Né? Então, isso tudo, na verdade, é da carne. Né? É coisa do homem, é coisa da carne. Né? O Espírito de Deus faz, permanece. Agora, aquilo que é fruto da carne, passa. Agora, o que o Espírito de Deus faz, permanece na vida daquele que recebeu. Então, quando a pessoa realmente, né, é curada pelo Senhor, a cura permanece, a cura foi feita, Deus que concedeu aquela cura. Né? É verdade. Que é diferente do que a gente percebe hoje em muitos lugares, né? As pessoas indo atrás, aquela emoção toda, depois dizem que foi curado, depois não foi curado, enfim. Né? Infelizmente, não são poucos os casos, são muitos casos de pessoas assim, né? Infelizmente. Eu respondi, pastor, a sua pergunta? Respondeu, claramente. É o que a gente hoje, eu tenho visto as pessoas correr. Dentro da igreja hoje, tem sempre a multidões. Quando Jesus andava, como nós conversamos hoje à tarde, né? Porque a ovelha, ela tem um cheiro do pastor, porque ela lida sempre, onde tem um pastor, tem a ovelha. Então, essa a razão de Jesus, quando Jesus andava, as pessoas, as multidões ficavam atrás de Jesus, porque eles viam uma diferença em Jesus Cristo. Ele via que Jesus Cristo ele tinha o Espírito Santo de Deus, era o próprio Deus,
mas muito estava cego para isso, para ver. E a verdadeira ovelha, né, ela sente o cheiro do seu pastor. O dom que nós estamos falando aqui é o dom específico para aqueles que buscam, não é todos que buscam. Na realidade, são aqueles que procuram buscar. Eu busquei, fui batizado sozinho, porque eu busquei, santifiquei minha vida. A gente tem um momento de... nem todo o tempo a gente está buscando, porque tem muito tempo, às vezes a pessoa tem algo, está ocupado, mas o dons, na realidade atual, ele é para ser conservado e usado dentro das igrejas. Porque quando a igreja ela não usa, ela tá como naquele versículo, né? Se torna uma igreja anátema. Por quê? Maldito, porque ela não busca, porque ela está dentro dos parâmetros financeiros, ela cresce financeiramente, mas os profetas que estão dentro daquela igreja estão mortos. Está morto. Por quê? Ele, muitas das vezes, o que eu observava muito, que ele era usado em igreja fora, mas dentro da igreja deles, eles não eram utilizados. Porque muitas das vezes nós usamos a palavra covardia, quer dizer, medo. Tinha medo de entregar, tinha medo de falar, porque poderia ele sofrer uma punição do pastor ou da igreja por falar a verdade. E hoje o que a igreja está se corrompendo por não ter a verdade. E a verdade hoje, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, existe uma corrente que prende o homem, e essa corrente ela tem que ser quebrada. Então, ela tem que ser quebrada de quê? Através da busca dos dons espirituais, do Espírito Santo. Então, o que hoje eu analiso é que as pessoas não têm mais em estar interessadas, como a irmã falou, vai atrás de cura, mas ela mesmo não se interessa de ela buscar os dons espirituais para ela. Ela quer buscar os dons espirituais na vida de outras pessoas. Ela tem que ter uma vida de testemunho, porque a minha esposa, uma vez, certa vez, alguém falou para ela, diz assim, irmã Eunice, nós amamos o pastor Simão, ou irmão. A minha esposa chegou para ela, não, irmão, vocês não amam o irmão Simão, vocês amam o dom que ele tem. E aquele povo que amava, dizia que amava Jesus, foi que crucificaram Jesus. O que deu para entender, porque os dons, quando a gente tem os dons, o dom não é só para a gente, para mim, é para todos aqueles que se colocar na posição, e Deus certamente é o que nós queremos que o povo de Deus hoje venha voltar. Voltar o quê? Buscar os dons espirituais para não ser enganado. No outro dia eu estava falando sobre o espírito do engano. Porque você que tem um dom espiritual, você vai ter o dom do discernimento, o dom de não ser enganado por demônio, como a irmã falou. Que às vezes a profeta está falando, às vezes não é o profeta que está falando, é a vontade do profeta, porque existe o profeta velho, que nós vemos na Bíblia, né? Que muitas das vezes ele foi usado para corromper um profeta, vai dizer que Deus mandou, Deus falou que ele não entrasse nem comesse. Aí veio o profeta velho soube disso. Então, deixou-se usar, como nós estamos falando, deixou a Arabassub Cantarébia, deixou ser usado na própria natureza humana da carne, porque ele tinha um título de profeta. Então, o povo conhecia ele como profeta, o que nós vemos hoje. As pessoas com título, mas é como eu falei, irmão, tem que haver dentro o discernimento para as pessoas não ser levado ao engano. Amém. Porque muitas das vezes nós vemos, eu lembrei dessa passagem, porque o profeta velho, ele soube que o profeta, a Bíblia diz que ele foi o quê? O profeta novo foi levar a palavra. Deus falou para ele não entrasse em lugar nenhum. Muitas das vezes tem coisas que nós precisamos recorrer aos dons
espirituais para a gente não ser enganado. E a igreja não ser enganada para não viver, passar eternamente no inferno, porque muitas vezes está entrando o pecado dentro da igreja, está entrando o adultério, a prostituição, está entrando outros tipos de espírito, porque a igreja não está se posicionando. Quando nós se posicionarmos como igreja, com os dons, o que vai acontecer? A igreja ela vai crescer de novo, porque a igreja não está crescendo, a igreja está inchando, né? Aglomeração de pessoas não é sinal de crescimento, cresceu em membros, mas o Espírito que a palavra de Deus diz, o próprio Espírito de Deus está sendo ignorado dentro da igreja. Então, lembra o quê? Que o profeta velho, ele foi e levou ao engano, mas o mesmo profeta que deixou o diabo usar, ele mesmo, Deus usou, olha só, se a gente for analisar, meu Deus, uma pessoa que mentiu, dizendo que Deus falou, e daqui a pouco Deus usou o mesmo profeta para falar para aquele profeta novo que ele não entraria na sepultura. Então, quer dizer, ele foi estraçalhado. Então, hoje, nós vemos que a igreja ela precisa totalmente dessa medida de fé que nós estamos falando. 7, a manifestação do Espírito concedida a cada um avisado, a um fim aproveitoso. Cada um é mediante segundo a palavra da sabedoria. O que a irmã pode a gente prosear dessa palavra? A palavra de sabedoria, a Bíblia fala, né? Aqui da palavra de sabedoria, fala de operação de maravilhas, profecia, são os dons, né? São os dons que Deus vai dando, né, para cada um, de acordo com a palavra do conhecimento. Com aquela mulher ali na cena de Samaria, né, a samaritana, Jesus teve uma palavra de conhecimento, né, com ela ali, naquele momento, né, discernindo a vida dela, o que a deixou, né, enfim, viu que ele de fato era um profeta, né, até disse isso, de fato vejo que você é homem de Deus, né, o Senhor é um homem de Deus. Por quê? Porque Jesus teve uma palavra de conhecimento, né? Teve uma palavra de sabedoria, ele discerniu o que se passava na vida daquela mulher, né? Quer dizer, os dons espirituais já estavam com Jesus, porque o Espírito estava nele. No começo do ministério dele, o que a gente vê lá, né, na narrativa? Na hora do batismo, o Espírito Santo de Deus vindo sobre ele em forma de uma pomba. Então, ele foi cheio do Espírito Santo ali para cumprir o ministério, né, de cerca de 3 anos que ele cumpriu aqui nessa terra. Então, Jesus manifestou em si todos os dons que estão aqui em Coríntios, Deus deu a Jesus para que ele, enquanto estivesse aqui nessa terra, pudesse manifestar esses dons. E é um dom também para a igreja, né? Então, a sabedoria, né, o discernimento, o conhecimento, são dons dados por Deus. Às vezes a pessoa não tem muita letra, né, não tem muito estudo, e isso que ocorre muito, por sinal, porque Deus não chama pessoas que estudam, Deus chama quem Ele quer, né? Pode chamar também pessoas que estudam, mas Ele chama do jeito que Ele quer, no modo que Ele quer. E Ele que concede sabedoria, tanto que Ele que concede, que Paulo disse o quê? Aqui mesmo, aos Coríntios, que não foi, lá no capítulo 2, lá no iniciozinho de Coríntios, ele fala assim, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E do versículo 4, do capítulo 2, ele fala, minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Se ele demonstrou o Espírito e o poder, é por quê? Porque Paulo estava cheio dos dons, né? Ele era um apóstolo, ele tinha esse ministério apostólico, né, de levar a palavra, e ele era cheio do Espírito Santo para cumprir esse ministério. O problema é que hoje as pessoas,
elas estudam, elas conhecem a letra, mas conhecem muito pouco do Espírito, muito pouco do Espírito. Por isso que a gente tem visto muita coisa acontecendo na base da sabedoria humana. E quando a gente vai observar se realmente tem algo ali, né, do Espírito de Deus, muito pouca coisa, quase absolutamente nada. Né? Não é, irmão? Não estou falando aqui, como diz aqui o texto, né? Deus faz da maneira como Ele quer e distribui do jeito que Ele quer. Não estou falando aqui que a gente não vai encontrar, né, também nas pessoas que estudam, né? Ou então o Espírito Santo tem um modelo, né? Como é que o Espírito Santo age? É desse modelo aqui. Ele não tem um modelo específico de usar as pessoas. Ele faz como ele quer, né, pastor? Verdade. O que ele quer fazer? Né? Muitas vezes as pessoas, o fulano é profeta. Pastor, ora por mim, me dá uma palavra aí, achando que é como se fosse só ligar e desligar uma lâmpada, né? Vou ligar, o Espírito de Deus vai falar, vou desligar e parou de falar. Não é assim, né, pastor? Não é assim, as pessoas não percebem isso. Ela acha que o profeta do Senhor tem que ficar 24 horas revelando. É verdade. E muitas delas vão buscar vão para um culto, para uma reunião, né? Estarem pensando que tem um profeta ali que pode dar uma palavra para elas. Quanta gente verdade. dizer assim, né, pastor? Acha que ligar e desligar não é assim. Né? Deus fala como Ele quer, com quem Ele quer, da forma como Ele quer. E aí, o que vai gerando isso? As pessoas, fulano é o profeta. Então, começam a endeusar aquela pessoa, colocam ela no pedestal. Daqui a pouco, aquela pessoa, se a reunião não tiver aquela pessoa presente, não está boa. Deus não tem que estar presente, não, mas o fulano tem que estar presente, se para a reunião está boa. Né? Para ter fogo, né? Tem que ter aquela pessoa ali. Não é assim. Aleluia, verdade. Deus se manifesta na vida da igreja, né? Na comunhão, na vida da igreja. Então, quando ele escolhe um fulano para ser usado por ele, né, em alguma área específica, é pela misericórdia dele. O que o senhor tem de bom no senhor mesmo, pastor Simar? O senhor tem alguma coisa de boa no senhor mesmo? Nenhuma, né? Se eu for olhar em mim, só tem defeito. Eu também. Né? Quer dizer, o que eu tenho de bom em mim mesma? Nada. Né? Aí as pessoas colocam aquele fulano lá no pedestal e tem que andar de acordo com aquele fulano. Eu vou, por exemplo, né? Eu estou interessado no casamento com uma pessoa, eu vou lá ver com o profeta se é aquela pessoa mesmo. Irmão, Deus te deu discernimento. Está aqui na palavra. Primeiro lê a palavra. A maior profecia de Deus está aqui. É verdade, concordo. É mesmo. Né? Quando Deus levanta um homem, aleluia, né? Glória a Deus. Palavra, né? Aleluia. Numa situação, né? Mas ele nos dá um discernimento de como a gente deve agir. É verdade. Né? E as pessoas se esquecem disso. E é o que diz lá no versículo 31, né? Que é o último versículo, fala assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, né? Verdade. Aí Paulo continua falando do Coríntios 13, do amor, né? Que a gente pode ter dom de profecia, a gente pode conhecer os mistérios, a gente pode ter ido até lá no terceiro céu, igual Paulo foi. Mas se a gente não tiver amor, ele fala o quê aqui? Ele fala que se não tiver amor, é como um metal que soa e como sino que tine. Né? Se tiver amor, é só barulho. Se não tiver amor, é só barulho, né, pastor? É só barulho. É só barulho. Só barulho. É verdade. Só vê barulho dentro. Não é só barulho. Uma barulheira. É verdade. Deus, às vezes, está longe daquilo ali. Muito barulho. E Deus está longe daquilo ali. Porque tem que ter o maior dom, né? É o amor. Porque é o amor que vai permanecer, né? A profecia, quando ela se cumpre, ela passa. Por isso que diz que a profecia vai passar. Quando toda a profecia se cumprir, quando o Apocalipse inteiro se cumprir, passou. Agora, o que vai permanecer? É o amor. Né? É o amor que permanece, né? Então, a palavra de Deus não faz confusão, né? A palavra de Deus é muito clara, ela não trabalha com confusão. Os apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos, deixada para nós, é muito clara. Né? Não adianta eu não amar e querer, né, que Deus... Eu tenho que amar, né, porque Deus me usa, amém. Mas o mais importante é o amor de Deus na minha vida. Amém. E eu manifesto a Bíblia fala, né?
que toda lei e tudo que está nas profecias lá dos profetas e toda lei são cumpridas em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu cumprir as 2 coisas, eu já estou cumprindo a lei e os profetas. Jesus foi muito claro, ó. Você pode guardar o Pentateuco todinho decorado, porque o judeu fazia isso, né? Ele guardava todo o Pentateuco, toda a lei, e os profetas, ele tinha tudo aqui. Mas, e o amor? Né? O amor que é aquele amor que socorre a mulher lá que estava prestes a ser apedrejada. Né? Adianta botar o dedo em todos? Né? Adianta eu ser um grande profeta e viver minha vida apontando os dedos para os outros, falando mal do outro. Né? Quer dizer, o fruto do Espírito acompanha quem tem os dons espirituais, por quê? Porque quem tem o dom precisa ter uma vida de testemunho. É verdade. Né? Precisa ter, porque Deus dá um dom para o fulano. Aí, se não tem vida de testemunho, como é que faz? Como é que fica? Né? Infelizmente, é isso, né? Muitas pessoas que, às vezes, têm o dom que Deus dá, né? Deus deu um dom tão lindo para aquela pessoa, mas o testemunho dela está, entendeu? Zerado. Aí, quer dizer, é difícil, né? Fica complicado. Fica complicado porque hoje o que está... Se a gente vê a igreja atual, a gente chora, né? Chora mesmo. Chora, porque eu tenho observado que eu tenho falado muito que dentro das nossas igrejas precisa alguém se posicionar como atalaia, como uma intercessora para poder despertar outros a levar ao que nós estamos falando hoje. O Pentecoste, o avivamento, aleluia, porque nós sabemos que uma pessoa pode, uma brasa, 2 ou 3, pode acender outras. Mas, ao contrário, muitas brasas estão apagando uma que está acesa. Mas se aquela que estiver acesa perseverar, Deus vai avivar toda aquela brasas. Então, o que nós estamos falando acerca dos dons, porque na realidade existe os dons, existe o conhecimento a qual nós temos, que Deus nos dá através da palavra, das escrituras, para a gente não errarmos. Porque muitas das vezes, é o que eu falei, o profeta velho, ele, como a irmã falou, ele conhecia, mas só naquele momento ele deixou o engano falar mais alto. Vamos levar uma assim, vamos falar um pouquinho. A inveja, né? Porque eu não sei como a irmã vê nesse texto da Bíblia, né? Quando o profeta velho chegou ao profeta novo. Nós vemos que Deus, quando ele manda, ele ordena, nós temos que obedecê-lo, né? Então, quer dizer, o que eu vejo hoje, está faltando aí, é o que a irmã falou, primeiramente, ao amor à obra de Deus. Ao amor, primeiramente, a igreja está dividida, e nós procuramos levar a palavra, porque se nós não levarmos a palavra de amor, de conforto, de consolo, eu me abaseio muito, falo assim, que a palavra diz assim, né? Deus é o povo que está se corrompendo por falta de conhecimento. Eu já vejo de uma forma que hoje Deus deu conhecimento, o povo está se corrompendo, é porque muitas das vezes ele não busca naturalmente de Deus o conhecimento. O meu povo erra por falta de conhecimento. Eu digo que hoje nós vemos a palavra de Deus em qualquer lugar, no outdoor, no ônibus, aonde nós vamos, tem a palavra do conhecimento. Agora, a pessoa tem que buscar. Amém. E é verdade, a pessoa tem que buscar, né, e tem que buscar com zelo, né, como diz a palavra, né, buscar com zelo os melhores dons, né, os dons que Deus vai concedendo. Bom, o irmão falou muitas coisas assim muito importantes aí, né, sobre toda essa questão aí dos dons espirituais,
mas é algo que realmente assim, me toca muito é quando fala dessa diversidade e de como, infelizmente, as pessoas não levam a sério, né, pastor, essa questão de que o Espírito Santo nos chama para uma vida de unidade, né? Uma vida de vivermos como igreja juntos, né? Com o fim dessas barreiras denominacionais que só nos atrapalham, né? E que não trazem edificação para o corpo, né? Pelo contrário, são ervas daninhas, né? No meio do povo, acabam separando, dividindo as pessoas, né? Infelizmente, né? Eu queria falar até de algo que eu acho assim, muito importante nesse momento, quando o pastor falou que os profetas estão mortos, né? Algumas semanas atrás, eu ministrei uma aula na escola bíblica da igreja onde eu me reúno, e o tema da aula foi: por que matam os profetas? É uma pergunta, né? Por que matam os profetas? Por que, por exemplo, o profeta Isaías foi morto, né, no tempo dele? Né? Por que João Batista foi perseguido? Né? Um grande profeta também, já no Novo Testamento, né? Foi perseguido e foi morto, né? Porque anunciam a verdade. A verdade incomoda, né, irmão? A verdade incomoda, né? A verdade, assim, eu fico muito pé atrás, sabe, pastor, quando eu vejo esse pessoal dizendo que é profeta, e só anda de carrão, sabe? Gosta de ficar ganhando dinheiro em cima da profecia que Deus dá, né, através da vida deles, quer tirar o dinheiro, quer lucrar com isso. Porque os profetas da Bíblia, todos eles foram perseguidos, né? É verdade. Porque profeta não tem vida fácil, não. O profeta é igual a Elias, né? É perseguido, é humilhado, tem que se esconder, tem que fugir, né? Porque o verdadeiro profeta que fala da paz de Deus, ele não agrada. Não agrada homem, não. Ele agrada a Deus. Não agrada... Esse negócio de profecia, né? Que Deus vai te dar um carro do ano, que Deus vai fazer o quê? Entendeu? É complicado isso, né? Essa profecia que só tem coisa boa para a pessoa, que é o que todo mundo quer ouvir, né? Todo mundo quer ouvir uma coisa boa, né? Só que o espírito da profecia não é espírito de adivinhação, né? Igual você ir lá na cartomante, jogar o baralho lá, ó, isso é aquilo, não é assim, né? A profecia na Bíblia, ela está baseada em tripé, né? Consolação, exortação e edificação. A profecia também é exortação. Ela precisa ser exortação. O profeta é aquele que exorta o povo, né? É aquele que corrige o povo. É aquele que vê a coisa bagunçada e chega lá, ó, é assim que, igual os profetas do Velho Testamento, né? Eles chegavam, a coisa estava complicada, eles entregavam, a profecia é essa, né? É isso aí. Em Mateus 23, 37, como está aparecendo aí na tela, né? Por que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados? Quantas vezes eu quis reunir com os teus filhos? Jesus falando isso, né? Diante da visão que ele teve, né? Olhando a cidade de Jerusalém, então ele se emociona, né? Porque ele mesmo foi um profeta que os seus rejeitaram e mataram. Um homem que pregava a verdade. Porque a verdade incomoda, né, irmão? A verdade incomoda. Né? Quando a gente uma certa vez eu fui na casa de uma pessoa... aí, né? Muita evidência, é complicado. Para mim, o profeta incomoda. O profeta não pode se calar e ele incomoda. Certa vez eu fui na casa de uma irmã, levada por uma pessoa, para me orar. E ali Deus, ele, pela misericórdia, Deus falou, Deus operou. No final daquela reunião, a pessoa veio me perguntar assim: ô irmão, quanto foi o que o irmão fez? Eu olhei para a cara da pessoa e disse assim: olha só, Jesus disse uma coisa assim: se eu de graça recebi, de graça eu dou. Porque não é meu, o Espírito é de Deus. Então eu coloquei para ela que se eu deixasse me levar pelo que ela estava me oferecendo, eu ia deixar o diabo me usar, a carne me usar, e ia segurar o dinheiro da mulher, da irmã. Não é assim. A gente tem que analisar uma coisa, é que quando Deus chama, pela obediência, Deus faz prosperar. Não é como a irmã falou, nós não podemos estar correndo, nós temos que estar buscando, principalmente hoje, para nós estarmos de pé.
a irmã está de pé hoje, a irmã tem pagado um preço. Para mim estar de pé hoje, eu sempre falo que a minha igreja ela não tem muitos membros. Eu também eu busco uma coisa, como a irmã falou, não ter. Quanto mais membros você tem, mais a responsabilidade ela é maior, porque nós não estamos lidando com vidas. E Amém. vidas, a Bíblia diz que quem é muito dado, muito será cobrado. Então, cada vida daquela que está dentro da igreja, ela está na responsabilidade espiritual do pastor, através do quê? Da administração do que nós estamos falando hoje aqui. É conhecimento, é buscar, é reviver, é analisar. A Bíblia diz, quando nós tomamos seco, o que Paulo diz, examina-se. Então, muito importante é hoje a gente trazer essa mensagem para os nossos irmãos, você que está nos ouvindo aí, a gente, nós não estamos aqui, nós estamos aqui conversando acerca do que está acontecendo hoje. Nós não estamos falando da igreja de A, de B, que procede. Nós estamos falando daquilo que aprendemos e queremos levar a pessoa a conhecer o lado, se não conhece, procura conhecer, não seja ignorante, não seja uma pessoa sem conhecimento, porque Amém. Não existe hoje, no nosso dia, pessoas sem conhecimento. A igreja, quantas igrejas hoje perto da nossa casa temos? Então, quer dizer, falta de igreja não é, por falta de pastor não é, mas por falta de interesse da própria pessoa. Então, buscamos os dons. Vamos aqui, você faça o seu comentário, está aqui na tela. Procure, quer conversar com a irmã Nanine, ela está aí para conversar, para tirar alguma dúvida, porque o nosso objetivo aqui, desde que eu conversei com a irmã hoje da tarde, eu estou sentindo aqui, a minha vontade é gritar, é falar. O Espírito Santo ele comove a gente de uma tal maneira que dá vontade de chorar. Porque verdade. Quando a gente fala daquilo que é os dons acerca da palavra, Deus nos alegra, porque eu falo assim, eu conheço tanta pessoa, mas eu vi na irmã algo diferente, desde que a gente Amém. conversamos, primeiramente uma dedicação à palavra de Deus, primeiramente, a dedicação naquilo que a irmã, vamos dar exemplo, testemunha da palavra. Então, isso é o que está faltando no nosso meio, não é somente vir, nós estamos aqui, né, vir para a tela, falar, sapatear, gritar, não, nós precisamos fazer a diferença, é isso que eu vejo na irmã, que a irmã está fazendo a diferença. Amém. Amém. O calor. Amém. Então, a alegria que nós hoje temos de ter a irmã aqui ter a irmã aqui perto Amém. da gente, nós estamos longe, mas é como se a gente estivesse perto, é como se a gente se conhecesse bastante tempo. Verdade. Porque há uma coisa que nós vemos no Salmo 133, é bom, ó quão suave. Então, nós aprendemos o quê? É que a palavra, ela nos edifica. Então, como se diz, amado, você que está ouvindo, você que quer, nós vamos orar, nós vamos pedir, que é tão difícil hoje em dia para a gente ficar de pé. A Bíblia diz que quem está de pé, ore para que não caia, né? Porque para cair, não precisa cair no adultério, na prostituição. Às vezes, existem maneiras de cair que a pessoa... Não é uma pedra grande que derruba, é uma pedra pequena. Muitas das vezes, o que acontece? Você quer se levantar, procura uma pessoa que tenha base espiritual, primeiramente, na palavra, no tratado, para que te levante. Amém. Vamos unir o útil ao agradável. Mananine, foi um prazer. Prazer todo meu.
Prazer todo meu. Eu quero deixar a irmã falar o que é. Eu vou fechar, né, aí agradecendo esse momento ao irmão, né, esse momento de troca, né, enfim, de bate-papo, de conversa sobre um tema tão maravilhoso, né, como os dons. Teria muito mais coisa para a gente falar, né, mas é bom assim, né, quando tem mais coisa a ser dita. Gostaria de deixar uma sugestão de leitura para quem nos assistir aí, um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, do escritor chamado Leonard Ravenhill. Ele escreve um livreto fininho, mas assim, maravilhoso, porque fala sobre tudo isso que a gente conversou em mais um pouquinho, né? Ele no livro explica por que, que o avivamento muitas vezes não vem, né? E coloca a igreja para pensar. Né? Eu quero agradecer, então, né, que Deus tenha misericórdia da minha vida, me ajude, né, nessa caminhada que é a vida cristã, que não é fácil, mas que Ele tenha misericórdia de mim e que Ele abençoe também cada um que está nos assistindo, né, que pôde participar desse momento aí conosco, né, pastor? Que o É Senhor verdade. possa derramar grandes bênçãos sobre as vidas, né, encher as vidas também do seu Espírito, amém? Amém. É isso. Boa noite a todos. E, enfim, né, prossigamos, né, em conhecer o Senhor, porque isso que é importante. A Bíblia fala que a gente erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a gente precisa conhecer a Verdade. palavra e experimentar o poder de Deus. Amém? É verdade. É o básico que nós hoje aprendemos. Eu sempre falo aqui que a base do conhecimento que nós hoje administramos, principalmente, nós não estamos aqui querendo glória, nós queremos levar a palavra da verdade, porque é muito importante. A gente está dentro de um rebanho e não conhecer a palavra é muito. Eu, principalmente, se eu tiver uma ovelha que não conhece, eu vou ficar envergonhado, porque a imagem da ovelha é minha imagem, porque se eu sou o pastor dela, o que eu estou dando para ela? Para ela? Estou dando Verdade. nada, nenhum conhecimento. Então, a base hoje aqui, irmão, é que você possa entender o nosso bate-papo, porque é aquele negócio, nós já temos tanto debate por aí, que é um debate mesmo, é um debate que sempre sai alguém triste. E nós não queremos levar essas coisas no debate, nós queremos conversar. E você pode conversar com a nossa irmã, pode conversar comigo, porque, na realidade, tem ovelha que precisa de pastor, que está desligado Está dentro, eu digo assim, tem pessoas que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele, que ainda permanece com a ideia do Egito. Então, quer dizer, Jesus quebrou essa tática, Jesus veio para libertar os cativos. Então, o que nós queremos hoje é que você entenda que a palavra que foi administrada aqui, que nós fizemos a pergunta, é para que, não para nós, mas para você aprender o que é, como a igreja deve agir nos dias atuais. Jesus está voltando e nós não Amém. podemos mais perder tempo. Então, irmã Nanine, foi um prazer estar com a irmã, conhecer, né? Porque quando a gente conhece o conhecimento, nós já conhecemos. Nós vamos orar, agradecer a Deus que a internet está oscilando. Tem dinheiro ainda. Ela está dizendo assim, está na hora. Terça-feira, às 19 horas, né? Nós estamos conversando com o pastor Simar, né? Da Costa.
como dependência química, convidado, evangelista Eduardo. Então, quer dizer, você que está ouvindo a irmã Nanine hoje, você vai ouvir terça-feira outra pessoa. Nós vamos falar temas, vou convidar já a irmã Nanine para falar também de outro tema aí, nós vamos convidar a irmã, porque foi tão gostoso conversar com a irmã, que eu quero a gente conhecer, mostrar ao povo a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que conhece e aquele que não conhece a Deus. Então, irmã, foi um prazer, a gente vai conversando fora de... né? E queremos orar, né, irmã Nanine? Pela pessoa as pessoas que precisam. Convida a irmã Nanine para fazer essa oração. Amém? Amém, amém. Senhor Deus, nós agradecemos esse momento, Senhor. Queremos dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é fiel. Nesta hora eu coloco, Senhor, meu Deus, o pastor Simar nas tuas mãos, o trabalho que o Senhor tem dado a ele, o ministério, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, guardar, frutificar, Senhor, meu Deus, a obra que o Senhor tem colocado nas mãos dos teus servos. Guarda todas as vidas que estiveram aqui conosco, abençoa cada um no seu lar. Pedimos por esse país, por esse mundo, Senhor, nessa pandemia que estamos aí vivenciando, que o Senhor possa nos livrar, nos guardar debaixo da tua misericórdia, da tua graça. Meu Deus, que as famílias sejam atingidas pela pregação do Evangelho e pela realidade de Cristo presente em cada uma delas. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nanine, boa noite. Boa noite. Tenha uma ótima noite. Amém. E a Amém. gente vai conversando. Prazer, dá uma paz aí para o seu esposo. Sim. Ele está aqui no cantinho. Fazendo um barulhinho aqui. Que Deus abençoe. E aqui nós vamos despedindo. Se você quiser, irmão, falar com a nossa irmã, no Facebook aí, falando com a irmã Nanine, conversando, pedindo palavra de conhecimento, de sabedoria, de conselho, porque nós precisamos de uma pessoa como uma irmã, hoje em dia, para aconselhar muitas pessoas, que é difícil hoje a pessoa pedir conselho. Verdade. Né? Ouvi uma vez que o conselho fosse bom, ninguém dava, todo mundo vendia. Mas o conselho que vem de Deus, a gente pode guardar. Quer dizer, tudo hoje aqui eu conheci muita coisa que a gente precisa guardar. Então, faça aí seu comentário, o que você entendeu, nós estaremos aqui, e que Deus abençoe, que Deus possa dar. A irmã, não esqueci do convite do almoço, não. Não, quando vier então, que Deus abençoe. Amém. Tem lugar para ficar, e tem comida boa. Boa noite. Que bom. Eu recebo. Boa noite. Amém. Um abraço. Amém. Outro.